Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começando. Tem um pessoal ainda se conectando, mas à medida que eles entrarem, eles acompanham aqui, já que temos um tempo curto. Vamos dar início ao nosso webinar de hoje sobre inteligência emocional. Estamos muito felizes com o nível de interesse com esse webinar. Tivemos realmente um número bastante grande de inscrições. E eu acho que isso se dá também pela importância do tema na vida de forma geral, obviamente, mas especialmente talvez pelo momento em que estamos todos passando, né? Em que a gente precisa continuar fazendo as coisas acontecerem dentro de uma situação diferente, de um gerenciamento de crise, e que não tem sido simples para ninguém administrar esse momento. Então, é realmente um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. E antes de entrar no nosso tema, então, só vou me apresentar rapidamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora hoje de treinamento e de desenvolvimento e também sou coach, tanto de carreira quanto de desenvolvimento de competências. Tenho um histórico aí ao longo dos últimos anos, 18 anos trabalhando em grandes empresas multinacionais. Então, comecei a minha carreira na Ford, depois trabalhei na PepsiCo, na Avon, na Unilever. E deixa eu só colocar todo mundo aqui no para não atrapalhar aqui os sons de fundo. Pronto. Então, eu desenvolvi minha carreira aí ao longo dos últimos 18 anos em recursos humanos de grandes empresas multinacionais, e há 3 anos atrás, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu resolvi colocar em prática um sonho que eu tinha de focar no que eu verdadeiramente gosto de fazer, que é trabalhar com desenvolvimento. Então, vocês não estão me ouvindo? Alguém pode me sinalizar, por favor? Eu recebi aqui uma mensagem de que vocês não estão me ouvindo. Sim, Sim? Leandro, ouvindo sim. Sim. Ah, então tá joia. Obrigada, Leandro. Tá ótimo. Raoni, talvez aumentar um pouquinho do seu som funcione. Pode ser que esteja bem baixinho por aí, porque os demais estão me ouvindo, tá bom? Então, dando continuidade aqui, coloquei então em prática 3 anos atrás esse meu sonho de focar exclusivamente em desenvolvimento de pessoas, que é a minha verdadeira paixão e que é o que eu tanto tenho prazer e satisfação em fazer. E hoje aqui comigo está o Eduardo Ferreira, o meu parceiro aqui de sala. Deixa eu só abrir o microfone do Edu para ele poder compartilhar. Olá, bom com dia vocês. A todos. Bom dia a todos, também é um prazer enorme estar aqui, né? E um prazer enorme porque é importante, nos sentimos gratificados em compartilhar conhecimento. Aí quando acabasse a aula, antes do almoço... É importante compartilhar conhecimentos. Eu profissionalmente passei por algumas empresas, né? Já trabalhei na área de qualidade, na área comercial, e 18 anos na última empresa, por 25 anos trabalhei na última empresa, desses 25, 18 anos na área de recursos humanos. Hoje trabalho como consultor de desenvolvimento humano, treinamento, e que dá um grande orgulho e satisfação em trabalhar com essa área de conhecimento. Porque não só para compartilhar, mas também para receber muitas informações. Isso é super válido para nós. Okay? Obrigada, Edu. Muito bem. Então, só para compartilhar um pouquinho com vocês de qual é o nosso propósito aqui, né? O que nos move dentro da consultoria, dentro da Essentia. A gente gosta muito de trabalhar sempre com a essência do ser humano, né? E daí vem, inclusive, o nome da consultoria, a Essentia, que vem do latim, porque a gente acredita que, de fato, é através da essência de cada um que a gente consegue provocar, né, a transformação, o verdadeiro desenvolvimento. Então, ajudar as pessoas na busca de sua essência e contribuir para o desenvolvimento sempre em busca de um futuro com mais propósito. Isso é o que nos move e é o que a gente busca fazer em todos os nossos programas, seja um coaching, seja treinamento, seja um outro programa de desenvolvimento, é conectar com a essência de cada participante para que, de fato, a gente consiga buscar essa transformação, esse crescimento, esse desenvolvimento, tá? E agora, entrando um pouco no nosso dia já, o Edu vai compartilhar com a gente alguns dados super interessantes de pesquisas que nós temos hoje, que nos trazem um pouco o reflexo da importância que tem a inteligência emocional na nossa vida. Isso. Bom, adquirir a consciência das emoções pode ser uma tarefa bem complicada para todas as pessoas, independente de faixa etária ou independente de qual seja a profissão, nível
cultural ou classe social, né? A conquista de uma melhor consciência, de um melhor gerenciamento da emoção é sempre indispensável, né, para melhoria da nossa qualidade de vida. Embora essa capacidade de compreender, né, e expressar o que sentimos seja muito importante e fundamental para manter e nutrir uns relacionamentos saudáveis, a maioria de nós ainda não tem essa capacidade. Principalmente num contexto de um mercado de empresas muito competitivas e com a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, né? Então, assim, um investimento no que a gente chama de inteligência emocional, no que é conhecido como inteligência emocional, acaba aparecendo como um caminho muito promissor, né, para melhoria e elevar o potencial de nós enquanto seres humanos e também para ajudar em nossa empregabilidade, que a gente vai ver um pouquinho a respeito, né? Como esse resultado que apareceu do livro do Daniel Goleman, que ele era um escritor e já foi um jornalista científico da The New York Times, né? Ele mostra um dado muito interessante, né? Que, assim, 20% do QI, né? 20% do nosso sucesso, ele está atrelado ao QI, ou seja, ao quociente intelectual, aquilo que nós temos como inteligência técnica, né, em trabalhar em processos, em ferramentas e assim por diante. Porém, 80% restante são resultado da inteligência emocional, o que inclui fatores como habilidades de se automotivar, persistência, controle dos nossos impulsos, a relação que nós temos no que diz respeito ao controle do nosso humor, empatia, né? Então, é super relevante, é super impactante. Um outro fator uma outra informação, outro dado que nós temos aqui é que, assim, 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional, né? Isso é um dado de uma pesquisa realizada pela revista Você S.A., né? E afeta diversos profissionais em todas as áreas e são, assim, muito determinantes para o sucesso num ambiente corporativo, não só para a pessoa, mas afeta o ambiente corporativo como um todo. E um terceiro dado atrelado à produtividade, um estudo da Talent Smart descobriu que 90% dos trabalhadores com maior produtividade, maior nível de entrega, tinham uma inteligência emocional elevada, enquanto 80% dos trabalhadores com um nível menor de entrega de produtividade tinha uma defasagem nesse processo. Então, vemos que a inteligência emocional afeta, e aí com dados, informações e pesquisas, né, que comprovam que a inteligência emocional é super relevante. É tão relevante que, depois de uma pesquisa realizada com os principais executivos de empresas de RH, né, de RH, de empresas em líderes mundiais, no fórum que ocorreu em janeiro do ano passado, no Fórum de Davos, apontaram as 10 principais habilidades, né, de empregos para o futuro dos empregos, o futuro que seria para 2020, que é o ano que nós já estamos, né? E entre essas 10 habilidades principais está a inteligência emocional, né? E uma grande e esmagadora resposta foi apresentada pelos executivos de recursos humanos que mostraram, né, que, de forma geral, as habilidades sociais, como persuasão, né, a própria inteligência emocional e habilidade de ensinar os outros, são as que mais serão requeridas em todas as empresas, em todas as indústrias. Diz no futuro, mas já é aplicável hoje, no dia a dia, né? A inteligência emocional é um outro tipo de inteligência, né? Entendemos como sendo aquele algo a mais, é inatingível, que acaba nos ajudando a sintonizar as emoções humanas, né? E que pode, e que pondera, que nos mantém um equilíbrio do quanto somos capazes de adaptar o nosso comportamento de acordo com o humor de um colega, parceiro, ou até mesmo no nosso ambiente familiar. E também dos nossos próprios sentimentos, né? Ele afeta como administramos, né? A inteligência emocional acaba afetando como nós administramos
todos os comportamentos, né? E como navegamos nas complexidades sociais e como, inclusive, tomamos as decisões no dia a dia e que diretamente afeta nos resultados, pensando em resultados de relacionamento, quer seja no âmbito pessoal e também no que diz respeito aos resultados no âmbito organizacional, né? Então, assim, as habilidades sociais são muito importantes, principalmente para todas as pessoas, mas principalmente para líderes. E por isso que é muito importante ter um pouco mais, e é interessante que vocês tenham esse interesse em entender e conhecer um pouco mais sobre essas habilidades e como lidar com a inteligência emocional. Legal. Obrigada, Edu. Então, depois dos dados todos que o Edu compartilhou com a gente aqui, né, que são dados de pesquisas, dados de fóruns econômicos mundiais, enfim, a gente percebe realmente a importância que a inteligência emocional tem na nossa vida, né? Mas antes da gente começar a falar em detalhes sobre isso, é importante a gente desmistificar um pouco a questão da inteligência emocional e entender, colocar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, o que isso significa exatamente? Então, eu queria que vocês interagissem um pouquinho com a gente aí através do bate-papo, colocando aí de forma simples o que é que vem à cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra inteligência emocional. Ela está relacionada a quê exatamente? Se puderem compartilhar conosco via bate-papo, a gente faz uma interação aqui que é sempre bacana. Vamos ver o que surge aqui no nosso bate-papo. Alguém se anima a compartilhar com a gente? Vamos lá. Equilíbrio para lidar com os meus sentimentos e os dos outros. Equilíbrio, resiliência, entender como controle das emoções e saber direcioná-las. Ponderação, perfeito. Excelente. Controle das emoções, ótimo. Muito uma forma como reagimos a determinadas situações, é empatia, é racionalizar, perfeito, é um pouco disso tudo, né? Como o Edu comentou lá no primeiro slide, a inteligência emocional, ela afeta praticamente tudo que a gente faz e fala a todo instante, então ela passa, sim, por todas essas questões que vocês trouxeram, né? Mas de uma forma mais resumida aqui e unindo um pouco disso tudo que vocês trouxeram, é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que influenciam a maneira como nós percebemos e expressamos a nós mesmos. Então, obviamente, para eu poder me expressar, é importante que eu me conheça e que eu me perceba. Então, a gente vai falar um pouquinho da questão do autoconhecimento. Desenvolvemos e mantemos as relações sociais, ou seja, nessa interação com outras pessoas, como é que a gente desenvolve e mantém isso. Lidamos com os desafios, tomamos decisões e gerenciamos o estresse. Então, se a gente olhar para cada um desses itens, né, e como eles se desdobram, isso afeta a nossa vida como um todo, né? Porque a gente gerencia estresse na vida pessoal e na vida profissional, a gente toma decisões a todo instante, desde qual é a roupa que eu vou vestir pela manhã até decisões muito complexas, às vezes de trabalho ou de vida, né? A gente lida com desafios o tempo todo, também nos mais diferentes ambientes, tem relações sociais o tempo inteiro, e é importante que a gente se conheça e consiga se expressar também, independente de qual é essa interação, qual é esse ambiente que eu esteja. Então, se a gente olhar para o detalhe aqui de cada um desses itens, sem dúvida nenhuma, ele passa por todas as situações da nossa vida, né? Então, a inteligência emocional tem toda essa dimensão, e daí a importância de aprender a lidar e a gerenciar as emoções. Tem uma coisa que é super importante a gente comentar aqui, que nós não temos nenhuma intenção aqui de suprimir as emoções negativas, né? De minimizar ou de extinguir as emoções negativas da nossa vida. Elas existem e elas vão continuar existindo, tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas. A intenção o objetivo é que a gente conheça, reconheça, né, identifique onde surgem, porque surgem as nossas emoções, que impacto elas têm, e administre isso da melhor forma possível, usando as emoções a nosso favor, tá? Então, longe daqui o objetivo de não ter mais emoções negativas, muito pelo contrário, a gente não tem controle sobre isso, a gente tem controle sim sobre o que a gente faz com a emoção, com o sentimento que surge, mas a gente não tem controle de não sentir determinadas questões.
E só para compartilhar um pouquinho com vocês o impacto disso, né? Quando a gente fala com base na neurociência, né, no entendimento de como é que funciona o cérebro do ser humano, a gente percebe que tem uma parte do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções. Todas as vezes em que o sistema límbico ele é acionado, porque tem uma emoção muito forte ali presente, isso reduz a ação de uma outra região do cérebro que é responsável por todas as nossas tomadas de decisão, resolução de problemas, criatividade, que é a parte que cuida do racional. Então, quando o meu emocional está ativado, o meu racional tem a sua atividade diminuída, né? Então, aquela expressão que a gente sempre usa, né, e que muitas pessoas falam eu fiquei cego de raiva. É verdade, porque a raiva é uma emoção, ou seja, meu sistema límbico, né, que é aquela região do cérebro responsável pelas emoções, ele está ativado, ele minimiza, portanto, todo o meu poder de pensar e de raciocinar, o que dispara, e o cérebro ele dispara reações químicas e físicas o tempo todo. Então isso tem um impacto importante. Sempre que eu tenho emoções positivas, isso gera o que a gente chama de um estado de aproximação. O que é esse estado de aproximação? É um estado mais favorável, que amplia o meu campo de percepção, ou seja, eu tenho uma visão mais ampla das coisas, eu tenho uma possibilidade de ser mais criativo, de encontrar soluções alternativas, de ser mais colaborativo, ou seja, toda a minha cognição funciona melhor. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente tem emoções negativas, isso gera um estado que a gente chama de afastamento. O estado de afastamento pega tudo que eu comentei aqui, né, que eu mostrei aqui de positivo, e ele transforma isso em todas as, né, percepção, cognição, criatividade, e ele transforma isso em algo negativo. Qual é o grande ponto, né, que é importante a gente ter consciência? Tudo que é ruim para o cérebro é mais forte do que o bom. Então, o cérebro ele registra com mais intensidade, mais fácil, algo que seja negativo do que algo que seja positivo. Vocês já devem ter ouvido falar naquela questão de, para transformar uma coisa negativa, eu preciso de várias positivas. E essa é uma verdade, né? Então, sempre que eu estou numa situação em que as minhas emoções não são as melhores, para eu reverter esse quadro, dá mais trabalho do que evitar entrar nesse estado de afastamento, que é o que a gente chama, que tem um impacto para tudo, né? E, inclusive na nossa performance, no nosso desempenho, na forma como a gente lida com as outras pessoas, isso tem um impacto bastante significativo. Então, daí vem a importância da gente aprender a administrar da melhor forma possível as nossas emoções, que isso sim é ter inteligência emocional, né? Ou seja, usar as emoções ao nosso favor. Tá bom, já entendi, isso é super importante, eu tenho essa consciência, mas como é que eu faço, né, para lidar com as emoções negativas, para controlar os meus impulsos, que normalmente a gente reage, né, a diferentes situações, às vezes não da melhor forma, e a gente acaba se arrependendo depois, né, ficando numa situação muito difícil de como é que eu vou reverter essa situação. Falei algo sem pensar, me arrependi, e aí fica mais difícil reverter muitas vezes a situação. Então, como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, a gente entra aqui para trazer para vocês um pouco dessa dica, né, de o que é importante para dominar essas emoções. Uma teoria aqui do Meyer, Caruso e Salovey, que eles falam dos 5 domínios da inteligência emocional, né? O primeiro deles é o autoconhecimento, a gente vai falar mais em detalhes sobre cada um deles. Autocontrole, automotivação, reconhecimento das emoções dos outros e, por último, a gestão dos relacionamentos. Para quem conhece um pouco mais do Daniel Goleman, o Daniel Goleman trouxe isso um pouco mais tarde, aí depois do Meyer, Caruso e Salovey, basicamente com a mesma essência, mas com outros nomes. Então, o autoconhecimento, por exemplo, ele chamou de autoconsciência, o autocontrole ele chamou de autorregulação, a automotivação ele chamou de simplesmente de motivação, reconhecimento das emoções dos outros ele trouxe como empatia, e a gestão de relacionamentos ele trouxe como habilidades sociais. A essência é a mesma, tá? Então, para quem talvez já tenha ouvido um pouco aí do Daniel Goleman, que é um pouco mais conhecido, né, que popularizou um pouco mais a questão da inteligência emocional, ele também passa aqui por os 5 domínios da inteligência emocional, tá? Com a mesma essência, só com outros nomes. E o que a gente tem dentro de cada um desses domínios, né? O autoconhecimento é o primeiro deles e ele é a base para toda a inteligência emocional, né? Quanto mais eu me conheço,
quanto mais eu tenho consciência das minhas emoções, ou seja, eu consigo reconhecer quais são os sentimentos que eu tenho em determinadas situações, o que disparam esses sentimentos, né? De onde eles vêm, sejam eles positivos ou não, e especialmente qual é o impacto que esses sentimentos têm sobre os outros. Isso é fundamental para que eu consiga passar por todos os outros domínios. Fica muito difícil eu ter um autocontrole, por exemplo, se eu não sei nem reconhecer as minhas emoções, né? Nem quais são os sentimentos que eu tenho. Como eu administro algo que eu não percebo ou que eu não conheço. Então, sempre que eu tenho a capacidade de reconhecer um sentimento enquanto ele ainda está por acontecer, isso me permite, obviamente, ter muito mais controle do que fazer com ele, de como lidar ou de como reagir. Não é de não sentir, eu vou sentir, mas qual é a reação que eu tenho com aquilo que eu estou sentindo. Ele me possibilita um maior controle sobre a vida, né? Sobre as decisões, sobre o que eu vou fazer, o que eu vou falar, isso é fundamental, né? Então, a consciência emocional, ela é o primeiro passo fundamental para a gente buscar compreensão e até a mudança. Se eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu só posso controlar melhor essa impulsividade a partir do momento que eu tenho consciência de como ela surge, que sentimentos eu tenho para poder lidar com isso de uma outra forma, tá? Depois disso, o que a gente tem dentro do autoconhecimento, então, né? Essa importância de reconhecer e entender as próprias emoções e também conhecer os próprios pontos fortes e as próprias limitações. Quando eu tenho essa consciência, quando eu consigo reconhecer isso, eu consigo buscar formas também de driblar o que eu não faço tão bem, ou que eu tenho dificuldades, e otimizar ou valorizar ainda mais aquilo que são os meus pontos fortes, que muito provavelmente é o que me diferencia, né? É o que traz o meu diferencial versus outras pessoas. Todos nós, seres humanos, temos pontos fortes e fragilidades. O interessante é que a gente aprenda a lidar e ganhar com a diversidade, né? Porque as pessoas têm isso de forma muito diferente, a gente possa se complementar. Então, conhecer os próprios pontos fortes também é algo fundamental aqui dentro do autoconhecimento. Saber o valor próprio, né, e a capacidade. Então, isso tem um impacto direto na autoestima. À medida que eu conheço o meu valor, que eu sei quais são as minhas fortalezas, isso propicia com que eu lide muito melhor com o que me falta, com a minha fragilidade, né, eu expor isso para as outras pessoas, pedir ajuda quando necessário, faz muito sentido, né, dentro do autoconhecimento. E estar sempre aberto a comentários francos e honestos que venham de outras pessoas, sempre aberto a aprender coisas novas, a desenvolver novas habilidades e a me conhecer cada vez mais. Porque as circunstâncias mudam e a gente muda também. Então, não é porque eu fiz um trabalho profundo de autoconhecimento em determinado momento da vida que eu nunca mais preciso olhar para isso. Porque as coisas mudam e a gente muda o tempo todo. Então, o autoconhecimento precisa ser algo que a gente busque incessantemente ao longo da vida, tá? E aqui, o que resume a questão do autoconhecimento é a incapacidade de reconhecer as nossas sensações ou as nossas emoções nos deixa à mercê delas. Então, a gente não consegue controlar as emoções se eu não consigo nem reconhecer que emoções são essas. Então, essa é a base fundamental para que a gente consiga passar pelos outros domínios. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vão compartilhando aqui com a gente pelo bate-papo e a gente vai ajustando, tá? Enfim, esclarecendo e trocando aqui experiências também. Então, o segundo domínio aqui dentro dos 5 importantes dessa teoria é o autocontrole, que basicamente a gente está falando de lidar com as emoções, uma vez que eu reconheci, que eu aprendi a reconhecer que emoções são essas, como é que eu lido com essas emoções e eu controlo os meus impulsos, né? Então, a gente fala aqui dentro do autocontrole, especialmente na relação com os outros, né, de um merecimento aí de confiança. Como é que eu consigo, né? Como é que eu conquisto a confiança de outras pessoas? A partir do momento que eu consigo manter os meus padrões de integridade e também consigo agir com autenticidade, o que obviamente só é possível ser autêntico quando eu tenho autoconhecimento, quando eu sei o que eu valorizo, o que para mim é importante. E por que isso tem a ver com autocontrole? Porque muitas vezes, quando a gente está numa situação de muito estresse ou de muita pressão e a gente perde o controle, a gente passa a agir de acordo ou em desacordo com coisas que a gente valoriza, né? De respeito, de profissionalismo, de educação. Então, quando a gente está numa situação muito emocional, pensando lá no funcionamento do nosso cérebro, eu não estou raciocinando. Então, às vezes eu uso de uma abordagem, de uma forma de comunicação muito agressiva, que ofende o outro, e aí foge um pouco do meu padrão.
né, do meu padrão de ser respeitoso, de ser educado e etc. Então, ter o autocontrole contribui, né, para manter esses padrões de integridade e aí a gente manter a credibilidade e a consistência para que a gente não perca aí o nível de confiança que as pessoas têm na gente. Outra questão importante aqui dentro do autocontrole, sempre assumir a responsabilidade pelo que você faz, né? Então, tem pessoas, isso é o inconsciente, né? Não é uma decisão muitas vezes consciente, que frente a um erro, por exemplo, né? Ou a um problema, uma consequência mais séria de algum ponto, acaba tentando terceirizar um pouco a culpa. Ah, não, mas isso aconteceu porque determinada pessoa não fez o que se comprometeu a fazer. E aí começa a tentar justificar algo que é de responsabilidade dele, né? Ou terceirizar a culpa aí de algo que seja realmente de responsabilidade própria. Então, dentro do autocontrole, conhecendo as fortalezas, conhecendo as fragilidades, sabendo do seu próprio valor, a gente consegue assumir sempre a responsabilidade dos nossos atos, do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Um outro ponto aqui, né, que tem a ver com o autocontrole. Manter-se positivo e calmo mesmo em momentos difíceis. Que normalmente é onde a gente perde, né? Sai da linha, perde a linha, como a gente fala muitas vezes. Então, manter-se positivo e calmo, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu consigo reconhecer as minhas emoções, fica mais fácil eu controlar e manter a serenidade neste momento. E assumir posições firmes e coerentes mesmo quando não sejam de agrado geral, que também mantém a nossa credibilidade, a nossa confiança, né? É o famoso não ser Maria vai com as outras. Às vezes eu percebo que a minha opinião está desagradando parte das pessoas e aí eu mudo de opinião. Não tem nenhum problema mudar de opinião, desde que seja porque eu de fato encontrei formas diferentes, né? Ou me convenceram de que a minha opinião pode ser diferente ou deveria ser diferente, não simplesmente porque tem alguém que está desconfortável com o que eu estou dizendo. Então, isso ajuda a gente manter a credibilidade e a confiança também. Então, esses são os pontos aqui do autocontrole, tá? Que são fundamentais. Aqui tem alguém me perguntando, né? Quando a gente sai do controle, o que fazer, né? Sempre que a gente sai do controle, aí tem algumas técnicas que nos ajudam, né? Que a gente chama de regulação emocional, que não vai dar tempo de a gente abordar nesse webinar, mas que basicamente quando eu estou nesse processo de estar atento a quando eu perco o controle, qual é a emoção que surge, etc., eu posso me fazer alguns questionamentos para retomar o racional, né? Do tipo, quando eu estou muito nervoso ou com muita raiva de uma situação, começar a tentar colocar isso dentro de uma perspectiva maior, né? O que isso significa dentro da lista de prioridades que eu tenho hoje, né? Ou como é que isso vai aparecer daqui a uma semana, quando a poeira já tiver baixado? A gente pode começar a se fazer alguns questionamentos para regular essa emoção e eu voltar. Eu vou pedir só para vocês colocarem no mudo um pouquinho o microfone, a menos que tenha alguma pergunta aberta para fazer, só para não ficar com ruído aqui de fundo, tá? Então, algumas perguntas que eu vou me fazendo para retomar o racional e sair desse descontrole, né? Então, colocar isso numa perspectiva maior. Como vai parecer isso daqui a uma semana ou daqui a um mês, né? Como outras pessoas veriam essa situação estando de fora? Que prioridade de fato isso tudo tem dentro de tudo que eu tenho para fazer, né? Do meu trabalho, da minha família, das minhas questões mais pessoais. Quanto vale a pena eu continuar investindo energia em algo que amanhã talvez eu diga, nossa, quanta perda de tempo. Então, essa é uma das formas que a gente retoma o controle, né, que nos ajuda a retomar o controle quando a gente perde, porque acontece, de fato, ele acontece. E aí a gente entra no terceiro domínio aqui, que é o da automotivação. A automotivação, ela tem a ver basicamente com buscar sempre as metas com entusiasmo, né? Aqui a gente fala muito de conseguir dominar a nossa impulsividade e adiar as recompensas, ou seja, a automotivação é eu conseguir me manter focado no que eu preciso entregar, independente se vem um reconhecimento externo ou não. Quando eu tenho clareza do que eu preciso buscar, do que eu preciso fazer, né? E eu vou trilhando aí o meu caminho, eu consigo dominar a minha impulsividade de fazer coisas só para ouvir um elogio ou só para receber uma recompensa antes do tempo. Então, a automotivação me ajuda nessa questão. Também está relacionado a me esforçar para fazer sempre o melhor possível, né? Sempre buscar um padrão de excelência de acordo com o que eu acredito que seja importante e que seja necessário.
É alinhar o que eu estou fazendo com metas maiores, de um grupo, de uma organização, da minha equipe, né? É conseguir buscar, dentro da minha meta individual, uma conexão com algo que seja maior. É estar pronto para agir diante das oportunidades. Então, estar sempre atento ao que surge de oportunidade, ter flexibilidade, ter agilidade para poder me adaptar e agir e aproveitar essas questões que vêm. Significa ter otimismo, ser realista sim, manter os pés no chão sim, mas acreditar que existe luz no fim do túnel e que existe uma solução, né? Talvez não seja um caminho simples, mas que é possível encontrar uma solução para aquela questão, e aí isso me mantém energizado para seguir buscando uma alternativa. Se eu adoto o pessimismo, eu vou partir da premissa de que não tem jeito mesmo, e aí fica muito mais difícil eu conseguir encontrar qualquer saída, né? A história da profecia autorrealizável. Se eu acreditar que não vai dar certo, provavelmente não dará, porque eu vou parar de colocar energia e de fazer por onde dê certo. E por último, persistir para atingir as metas, mesmo frente às dificuldades. Entender os obstáculos ou os desafios como oportunidade para aprender, para se desenvolver e conseguir seguir adiante. Isso é uma questão de automotivação que ajuda muito a gente controlar as emoções, manter a tranquilidade e a serenidade para seguir adiante e, de fato, colocar em prática a inteligência emocional. Depois, o quarto item aqui do nosso domínio tem a ver com o reconhecimento das emoções dos outros, né? Porque é uma relação. A inteligência emocional, obviamente, tem um impacto em mim, porque sinto, porque faço ou deixo de fazer determinadas coisas, porque eu me comporto da forma A ou B, dependendo de como eu lido com as emoções, mas isso, obviamente, tem um impacto no outro. Então, aqui a gente fala do reconhecimento das emoções que o outro também tem. E aqui a base para esse domínio é a empatia. Não dá para eu lidar com o outro e reconhecer as emoções do outro sem exercitar a empatia, que muitas pessoas confundem com ser simpático, com falar coisas agradáveis, e que não é disso que nós estamos falando. Muitas pessoas confundem com ser legal com os outros, não falar coisas difíceis, também não é disso que nós estamos falando. E muitas pessoas têm dificuldade em exercitar a empatia porque acham que a partir do momento que eu exercito a empatia, eu concordo com o outro, o que também não é uma verdade. A empatia nada mais é do que eu compreender o sentimento e as expectativas que o outro tem. É me colocar no lugar dele e tentar entender, sob a perspectiva dele, o porquê ele entende a situação daquela forma, ou porque ele age ou sente daquela forma, ainda que eu não concorde. Mas isso facilita a nossa relação, inclusive. Facilita quando eu entendo, né, quando eu compreendo por que o outro se sente daquele jeito, apesar de ser diferente do que eu me sinto, a gerenciar melhor as minhas frustrações e qualquer emoção negativa que talvez surja, né, nesse desacordo. É demonstrar um interesse genuíno pela necessidade que o outro apresenta, né? Então, temos todos necessidades diferentes. A partir do momento que eu entendo a necessidade do outro, também facilita o próximo domínio, que é a gestão das relações. Quando eu sou um líder, especialmente, né? É antever as necessidades de desenvolvimento da minha equipe, das pessoas da minha equipe, e contribuir ou facilitar um caminho aí para capacitação, né? Para o desenvolvimento dessas pessoas. É cultivar oportunidades através de diferentes tipos, diferentes estilos. Aqui a gente está falando muito de diversidade, né? Quem participou do nosso webinar anterior, a gente falou bastante disso, o quanto isso está presente hoje no nosso dia a dia, e a necessidade de aprender a respeitar as diferenças e a trabalhar com a diversidade de uma forma positiva, né? E fazer uma leitura emocional de um grupo todo ou de uma organização, não só no individual, mas aqui de novo, quando eu sou um líder, eu preciso entender como é que está o emocional do meu grupo, como é que está o emocional da equipe que eu lidero ou da organização onde eu trabalho, porque eu como líder tenho bastante influência nesse ambiente que pode trazer emoções mais positivas ou mais negativas e que, como a gente viu, tem um impacto direto na entrega, né, na performance das pessoas. E o último domínio que a gente tem aqui é o da gestão de relacionamentos. Então, que é como é que eu gerencio as emoções dentro desse relacionamento? Como é que eu gerencio até a emoção do outro? Eu facilito emoções mais positivas ou, às vezes, dependendo da forma como eu atuo, como eu lidero, como eu me comunico, às vezes eu trago para o ambiente, né, eu desperto nas pessoas emoções mais negativas, né?
quanto mais positivo for a forma como eu lidero ou como eu lido com as emoções, maior a influência que eu exerço sobre as pessoas, né? Maior o meu poder de inspirar, de guiar, de dar direção para as pessoas. Mais facilidade eu tenho para iniciar ou gerenciar as mudanças. Também no mundo em que a gente vive hoje, as coisas mudam o tempo inteiro e eu preciso participar ativamente disso. Se eu estou bem emocionalmente, se eu consigo controlar as minhas emoções, fica muito mais fácil eu gerenciar as mudanças, inclusive, né? O mesmo vale para os conflitos, né? Como é que eu gerencio o conflito? Como é que eu soluciono problemas? Faz parte do nosso dia a dia, todos nós lidamos com isso, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. E quando eu tenho controle das minhas emoções e da minha impulsividade, eu gerencio isso tudo de uma forma muito mais tranquila, né? E estimulo relacionamentos muito mais produtivos. Quando eu tenho conflitos bem administrados, os relacionamentos entre as pessoas também são mais construtivos e produtivos. E aí, por fim, aqui no nosso domínio, a gente cria uma sinergia de grupo, né? Trabalhando melhor com os outros, trazendo as pessoas para trabalharem para objetivos comuns, né? Para que contribuam para metas que sejam compartilhadas. Então, dentro desses 5 domínios, não são fáceis de desenvolver, né? A gente sabe de todo o desafio que passar por cada um desses passos, começando lá pelo autoconhecimento, que é a base para tudo. Mas ele é fundamental e à medida que a gente ganha consciência de que isso é importante, de que isso existe, a gente já começa a observar de uma forma mais atenta e a se policiar em determinadas situações, né? Então, dentro dos 5 domínios, é isso que a gente queria compartilhar com vocês. E a gente aqui, já caminhando para o final do nosso webinar, vamos compartilhar um último conceito, que é o do princípio 90-10, que é um conceito absolutamente simples, mas muito eficaz, que se a gente aplica no nosso dia a dia, a gente sente um efeito bastante imediato. O Edu vai compartilhar aqui rapidamente com a gente o conceito e um exemplo prático para que vocês entendam como isso pode ser muito real em pequenos detalhes do dia a dia. Vamos lá, Edu. Princípio 90-10 é baseado no estudo feito pelo Stephen Covey, né? No qual ele mostra que de tudo que acontece na nossa vida, de todos os eventos que acontecem no dia a dia, 10% eles estão relacionados com o que você não tem controle. Chuva, um cancelamento de voo, um semáforo que fechou. Então, assim, 10% de tudo que acontece, realmente você não tem um controle, né, por esses eventos. Porém, né, a forma com que você reage, né, determina 90% dos eventos que vão acontecer. Então, assim, se você, frente a esse evento que você não tem controle, por exemplo, o cancelamento de um voo, você reage de uma forma mais agressiva, vai querer brigar com a pessoa do check-in, né, o representante da empresa do check-in, ou toma uma atitude mais agressiva e não tem controle sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, isso vai impactar o restante dos seus eventos, do que vai acontecer com você, né? Então, assim, 10% você não tem controle, mas 90% vai ser reflexo de como você reage a esses eventos. O exemplo que a Rê comentou, que inclusive que é do próprio livro do Stephen, imagina uma situação, um cenário no qual está no café da manhã, um pai já se preparando, quando pudermos retornar para os escritórios e tudo mais, imagina que ele está devidamente vestido, preparado, tomando o seu café da manhã, do seu lado tem a sua filha também se preparando para ir para a escola e a esposa também tomando café. A filha levanta e bate na xícara sem querer e derruba o café na camisa do pai. Uma reação que ele pode ter, provável reação que ele vai ter é ficar bravo com aquilo, vai começar a brigar com a filha, pedindo para que tomasse mais atenção, que prestasse atenção para que não acontecesse mais isso. A filha vai ter uma reação emocional muito intensa, né? Porque pode começar a chorar por conta da discussão, já vai brigar com a esposa vai ter vai criar também um ambiente não muito favorável. Então, assim, a harmonia, né? O clima vai ficar um pouco mais pesado, mais intenso, né? Ao passo que, se aconteceu, ele tem controle sobre isso? Não. Se acontecesse num outro cenário, da filha bater, esbarrar, ele vai
ok? Que não vai ser legal estar com a roupa suja de café. Ele tomasse a atitude de, ao invés de brigar com a filha, né, fosse comentar se esse tipo de coisa acontece, né, vai para o seu quarto, troca de roupa, coloca uma outra roupa. O ambiente, o clima, tudo dali para frente ocorreria de uma forma mais administrada, não causaria intensas emoções, né, afloradas em todo mundo. Então, assim, 10% do que ocorre, você não tem controle, mas o restante, né, o 90% vai estar de acordo com o que você reage, com o restante, o resultado que tem após isso no seu dia, na semana, vai ser a forma como você reage a estas situações com as quais você não tem um controle. Legal, Edu, super obrigada. Então, em resumo, né, de novo um princípio bastante simples, mas que se a gente aplica no nosso dia a dia, ele faz muita diferença, né? 10% eu não vou controlar mesmo, a gente não controla, infelizmente, a crise do coronavírus. Como eu lido com a crise, eu controlo, né? O que eu faço com isso, o que eu posso fazer, como eu me sinto, como eu reajo, eu tenho controle. Assim como o exemplo do avião, assim como o exemplo da xícara de café que caiu na camisa do pai que estava saindo para o trabalho, e isso tem consequências mais positivas ou mais negativas, né? O fato é, caiu o café na camisa, não tem o que fazer com relação a isso. Se eu reagir mal, pode ter desdobramentos piores, o pai vai ficar mais atrasado ainda, talvez tenha que levar a filha para a escola porque perdeu a van porque estava chorando, né? Quando ele volta no final do dia ainda, a esposa e a filha estão chateadas com a situação, ou ele tem uma reação mais tranquila, vai trocar a camisa, porque inevitavelmente isso ele teria que fazer, mas sem briga, sem criar um ambiente desagradável e as coisas seguem naturalmente a partir dali. Fácil? Não. Mas é um exercício diário que, se a gente fizer a cada instante que a gente passa por situações na vida, a gente vai começar a perceber que os desdobramentos são muito mais favoráveis, tá? Então, a pergunta que a gente deixa aqui no final, pensando no princípio 90-10, né, que é uma frase do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, um escritor francês, é: o que você faz ou o que você fez daquilo que te fizeram. Então, aconteceu algo, te fizeram algo, como você reage é você quem decide, né? Então, essa é a reflexão que a gente gostaria de deixar aqui para o final, para que vocês tentem exercitar isso no dia a dia, em cada situação, da pequena à grande que aconteça, e percebam como é que vocês poderiam reagir diferente e que consequências isso teria, né, se você reagisse de uma forma diferente. Então, a gente termina aqui o nosso webinar de hoje. Deixamos o bate-papo aberto para quem quiser trazer perguntas, comentários. Agradecemos demais a participação de todos vocês. Para quem tiver interesse de participar dos nossos próximos webinars, vocês devem ter recebido a comunicação, mas o próximo é comunicação eficaz, depois gestão de conflitos e, por último, teremos o poder da autenticidade. Ficam aqui os nossos contatos e a gente compartilha com vocês esse material por e-mail, tá? Então, fiquem tranquilos, se não conseguiram tomar alguma nota, enfim, a gente compartilha o material com vocês. Então, o bate-papo agora está aberto para quem quiser continuar com a gente, ou fazendo perguntas, ou fazendo algum comentário, trocando aí experiências, e a gente agradece e deseja um excelente dia a todo mundo. Obrigada, pessoal. Ótimo dia, ótima semana. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos aí, valeu mesmo, parabéns. Obrigada, bom dia. Alguém que está perguntando aqui como é que faço para receber o link para os demais. Quando a gente mandar o material, a gente manda junto, tá? Para vocês o linkzinho de inscrição para os próximos webinars, para quem tiver interesse. De qualquer forma, também, se perder o link, enfim, aqui estão os nossos contatos. Podem enviar e-mail, podem mandar o WhatsApp. Se acessarem o nosso site, lá também tem as informações, tá bom? Super obrigada, pessoal. Um bom dia.